Fala pessoal, tudo bem? Pastor Jader aqui do Casulo e esse quadro é Discipulado Raiz. Eu tenho visto muita coisa na internet sobre teologia. A gente é uma igreja reformada, então a gente gosta de teologia, gosta de vídeos de pregação, mas eu vejo muito pouca coisa sobre discipulado. E Deus tem falado muito comigo e com a nossa comunidade em relação a discipulado. Então eu queria desafiar vocês e convidar vocês a mergulharem com a gente nesse quadro chamado Discipulado Raiz. Então eu quero pensar 3 aspectos com vocês do discipulado. Primeiro, a multidão não era discípulo de Jesus. Existia uma multidão que cercava Jesus por causa do discurso dele, das palavras dele e principalmente da atitude de benevolência e misericórdia com ele em relação aos pecadores, aos mais diferentes tipos de pecadores. Seja a mulher samaritana, seja a mulher que foi pega em adultério, aos leprosos, enfim, ao próprio Zaqueu, ao próprio Levi, depois se transformou, mudou de nome e virou Mateus, mas o nome dele era Levi, que era um publicano. Então, as pessoas que eram desprezadas pela sociedade por causa das suas falhas, dos seus erros, ou até da sua doença, enfim, da sua condição, Jesus não desprezava ninguém. Ele falava de forma graciosa e misericórdia com todos. Mas isso não era suficiente para as pessoas se tornarem discípulos de Jesus. O discípulo de Jesus tem algo mais, ele precisa de uma entrega maior. O Billy Graham tem uma frase muito interessante que ele fala: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que você tem. Tem uma passagem muito interessante na Bíblia a respeito do custo do discipulado. Ela está escrita lá em Lucas capítulo 14, de 25 a 35, vou ler um pedacinho para vocês. Uma grande multidão o acompanhava. E ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, existe sim um custo do discipulado. Eu estou lendo aqui o livro do Jonas Madureira, que tem nos inspirado muito, chamado Custo do Discipulado. Ele aborda muito bem sobre o custo de ser discípulo de Jesus e o custo de fazer discípulos de Jesus. Tem uma frase muito interessante também do Jim Elliot, que foi um mártir, um missionário aqui na América Latina, e ele falou uma frase muito interessante. Ele falou: não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. É óbvio que ele estava falando em relação à salvação. E eu quero ajudar você a entender melhor isso. Então, na narrativa dos evangelhos, na história dos evangelhos, a gente vê a multidão, os discípulos de Jesus e os 3 discípulos que eram mais próximos de Jesus. Ser multidão não quer dizer que você é um discípulo de Jesus. A multidão não tem rosto, não tem identidade. Ela simplesmente segue Jesus porque acha que pode obter algo de bom de Jesus. Ou simplesmente se simpatiza com o estilo de vida, com as palavras ou com a moralidade de Jesus. E isso não te torna um discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus tem nome e identidade. Na Bíblia, no Novo Testamento, nós vemos enormes listas de nomes de pessoas que foram marcados na história. E eles não estão ali por acaso. Eles estão ali por um motivo muito especial. No Novo Testamento, nós temos ali também um relato de muitos nomes de pessoas. O apóstolo Paulo está sempre saudando pessoas das igrejas às quais ele manda cartas. Tem discípulos de Jesus que apareceram brevemente, mas tiveram um nome marcado ali na história por causa da sua atitude de imitação de Cristo. Queria ressaltar aqui a história de Estevão. Estevão se apresenta diante do Sinédrio e confessa Jesus como sendo Senhor
e Salvador, como sendo o verdadeiro Filho de Deus. E por causa disso, ele é apedrejado e morto. Então essa é uma história muito bonita de um verdadeiro discípulo de Jesus que aparece brevemente e já é ali feito mártir, né? Ele morre por ter imitado a Cristo. Ele morre como o próprio Cristo morreu, porque falou quem Cristo era. Depois dos discípulos, desse exemplo de discípulo de Jesus, que era um dos discípulos mais próximos ali, nós temos aqueles que eram mais próximos de Jesus. Que a gente tem ali Pedro, Tiago e João. Pedro é uma figura muito peculiar, né, e distinta ali na narrativa dos evangelhos também. Pedro, ele é constituído ali, existe uma discussão muito grande teológica a respeito disso, de se Pedro é a tal da pedra que fundamenta a igreja ou não, mas, enfim, Pedro é levantado ali como o primeiro pastor, como o pilar da igreja primitiva por Jesus na narrativa dos evangelhos. Então ele estava próximo de Jesus, ele vivenciou com Jesus todas as experiências mais profundas que Jesus teve quando passou aqui na Terra. Então existem 3 estágios, né, de discipulado, na verdade 2, porque o primeiro não é discípulo. Então, multidão, você precisa sair do anonimato, você precisa então dar a sua cara a bater ou a se apresentar, se identificar como um seguidor de Cristo, como um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus é aquele que obedece a Cristo, obedece a Jesus através da sua palavra. Ele faz parte de uma comunidade local, ele tem nome, ele tem identidade, os outros cristãos conhecem e reconhecem ele como um discípulo de Jesus. Esse é o primeiro aspecto. Mas Deus quer mais de nós. Deus quer que andemos cada vez mais próximo dele. Deus deseja se encontrar profundamente com seres humanos e ter uma relação profunda de afeto e de amor com seres humanos. E isso inclui a sua e a minha vida. Então, com esse vídeo, eu quero te ajudar, te desafiar, te encorajar a ser um discípulo raiz, um discípulo totalmente entregue para Jesus. Eu queria ler uma frase do livro Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que é uma obra clássica da teologia que influenciou muitos pensadores e muitos teólogos. E eu queria deixar essa frase para sua reflexão. Feliz aquele que compreende o que seja amar a Jesus e desprezar-se a si por amor de Jesus. Por esse amor, deves deixar qualquer outro, pois Jesus quer ser amado acima de tudo. O amor da criatura é enganoso e inconstante. O amor de Jesus é fiel e inabalável. Apegado à criatura, cairás com ela, que é instável. Abraçado com Jesus, estarás firme para sempre. Então esse é o meu desejo, te desafiar e te encorajar a ser um discípulo verdadeiro, um discípulo raiz. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e eu espero vocês no nosso próximo Discipulado Raiz.